Pode, pode. Olha, eu não sei se queres esperar um bocadinho, para ver se chega mais um. Mais uns minutinhos já aqui, está bem? Ok, bom dia a todos. Então, segunda aula do PSA. Eh, Nós hoje vamos trabalhar no programa para fazer o tal jogo que eu falei, o Team Hunt. Antes disso, há aqui uma colega que nos quer fazer uma apresentação sobre um evento que vai ocorrer em breve, na engenharia mecânica. Portanto, Mariana, tem aqui o. Tem de apresentar aí o computador. Não tem a partir do Zoom. Se você partilhar no Zoom, aparece aqui. Fechou? Eu já estou partilhando, você pode partilhar por cima. Se quiser, também pode ser aqui, não há problema. Não der mais jeito. Tem aqui os passivos. Depois escreve. Ok. Estás conseguindo. Ah, você que não está conseguindo. Ok. Uhum. Ok. Mariana. Bom dia a todos, muitos de vocês já ouviram aqui a pregar sobre o Breaking Dance. Portanto, vai ocorrer de 24 a 26 de fevereiro, ou seja, de segunda à quarta-feira da próxima semana. Eu não sei quantos de vocês já participaram aqui em serias anteriores do Breaking Dance, mas basicamente este é um evento feito por nós, todos nunca para vocês estudantes. E, portanto, aquilo que nós procuramos é enriquecer a vossa vida académica em
elementos que não muito antes de falar no mais jovem. Portanto, o programa, eu também já planejei esta fixação para ir no final. Na segunda-feira vamos começar com uma sessão de abertura, é um pouco mais formal, vai com a do departamento, do reitor, alguns membros do grupo também, e podem vir todos, vai haver coffee break, portanto. Depois vamos ter um workshop de screening reviews, que já vai ser no CP. Este workshop vai servir para preparar o material que vamos ter na quarta-feira, porque segunda e terça-feira vão ser dias essencialmente associados a palestras e workshops. Na quarta-feira vamos ter umas atividades um bocadinho diferentes, com mais contato com as empresas. Eu depois já apresento melhor, mas vamos ter então uma sessão de screening reviews e uma feira de empresas da parte da tarde. Na segunda, ainda, à tarde, vamos ter uma palestra sobre o desporto automóvel. Vamos contar com o desafio da carreira de aula e vêm também os nossos colegas que foram agora para vamos falar sobre a experiência deles. Depois, à tarde, temos uma roundtable com os projetos extracurriculares. Vamos mostrar os dois projetos do REN, o Automec e o Nexus, e vai também estar o NAV e o DETI. Não sei se conhecem, mas nós projetamos buckets e assim fazem parte da ETU. Depois, a última atividade de segunda-feira será uma palestra conhecida por um estudante de departamento também do nosso departamento sobre um projeto que eles fizeram ao nível dos materiais, sustentabilidade, etc. e que tiveram a oportunidade de levar ao MIT em Boston. Depois, na terça-feira, na parte da manhã, temos um workshop de Lean Six Sigma, com uma gela. Para quem não sabe, o Lean é uma filosofia, ali mais do lado da engenharia, mas que é transversal a todas as engenharias e é um conceito muito importante. E então, o Lean, basicamente, são metodologias de redução de desperdício e otimização de processos. À tarde, vamos ter uma matéria de automação sobre a inteligência artificial e o que ela pode representar para a indústria. E, por fim, à tarde vamos ter um workshop de robótica, onde também nos dá todo o termo de tempo no laboratório de aplicação de robótica. Depois, na quarta-feira, como já tinha da parte da manhã, vamos ter então uma foto de reviews. Aqui vão estar presentes 7 empresas da área. Vocês terão a oportunidade de falar com 5 dessas empresas. E depois, da parte da tarde, vamos ter uma feira de empresas. Esta é a única atividade para a qual precisam se inscrever, portanto, podem só aparecer na quarta à tarde para falar com empresas, saber o que elas têm para oferecer, deixar-vos a conhecer também ao tecido empresarial e acho que vai ser uma relação melhor. Este é o departamento do CIVIC, portanto, estas são todas as empresas que estarão representadas na feira de empresas. Para a ação de espírito de Deus, estarão também todas estas, menos estas 3 atividades. Pronto, se não tiverem mais dúvidas, deixo-vos lá com o PDF para se quiserem inscrever ou aceder ao lista de atividades, que é mec.vivo.com. Eu tenho uma dúvida, como é que é com as aulas? Podem faltar as aulas? Pronto, obrigada por lembrar. Nós já falámos com o diretor de cursos de engenharia mecânica, o professor Sérgio de Colaborados. Eles disseram-nos que iam passar a mensagem aos docentes de cada cadeira. Nós estamos bem autorizados para fazer a justificação de faltas. Vai depender de cada docente se aceita ou não essa justificação. Portanto, se tiverem de voltar, podem primeiro voltar. Nós estamos por isso. Obrigada. Obrigado, Mariana. Então, vou partilhar aqui do meu lado. Ok, então, esta aula é sobre visualização em MATLAB e a preparação do tal jogo. Se recordem da semana passada da introdução que eu fiz do jogo, o que é que se pretende. Posso recapitular muito rapidamente. Portanto, nós temos uma arena. Vamos definir, arbitrar uma distância de menos 10 a 10. E, portanto, aqui há de ser o nosso sistema de coordenadas do 00, origem. Aqui também 10, menos 10. E então, temos uma arena onde vários jogadores podem andar de um lado para o outro. Os jogadores são de 3 equipas diferentes. E pode haver um número variável de jogadores por equipa. Neste momento vamos só pôr 3, um jogador azul e verde e 2 vermelhos, por exemplo. Os jogadores têm um nome, por exemplo, aqui, Miguel, Pedro,
Temos por aqui a Mariana, também, que já apresentou hoje. Mas já estou a ver. Ok. Mariana. E alguém aqui de esporte, não? Ninguém de esporte? Diga lá o seu nome. Felipe. Não precisa final de esporte, Maria? E a final de esporte. Mas não vai ter as duas equipas ao mesmo tempo. Não pode ser. Ok, então, durante o jogo, o que se pretende é que os jogadores têm que pensar nas equipas contrárias, aquela mnemónica que eu já vos falei do RGB, portanto, R, G e G. Então, cada jogador, sendo de uma equipa, tem que pensar nos jogadores da equipa que está à frente dele e fugir dos jogadores da equipa que está atrás dele. Portanto, os vermelhos vão caçar os verdes vão caçar os azuis e os azuis, por sua vez, vão caçar os vermelhos. Quando é que a equipa ganha? Quando a equipa que está a caçar já não tiver mais jogadores. Okay? Por exemplo, se a Mariana conseguir caçar os dois vermelhos, o Miguel e o Pedro, e eles morrerem, a partir daí a equipa azul ganha. Isto joga-se em equipa, portanto, se houver mais jogadores da Mariana, todos ganham. Como estão a ver, o que nós temos que fazer é conseguir desenhar coisas em MATLAB. Portanto, nós vamos primeiro dar, a primeira parte da aula será sobre como fazer desenhos em MATLAB. Não é nada do outro mundo, mas tem algumas nuances que eu vou explicar. E depois a segunda parte será logo tentar fazer parte do jogo, para depois vocês se juntarem em grupos. Não precisam dizer quais são os grupos, dizem para a semana quando fizerem a avaliação. Portanto, se quiserem fazer a avaliação, arranjam alguns colegas, no máximo 3 pessoas por grupo. E depois para a semana mostram e fazemos a avaliação, ok? Ele tem que dizer na altura quem são os elementos do grupo. Então, vamos passar os exercícios por aqui fora. Primeiro, vamos desenhar 100 pontos aleatoriamente gerados entre x e y. X menos 10, 10, y menos 5, 5. Então, como é que nós podemos fazer isto? Depois, eu fiz aqui uma asneira que eu criei aqui. New. Save. CPU. Eu vou por aqui exemplos e depois é que vamos começar a criar exemplos aula 2, ou exercícios aula 2, se calhar. Aula 2, já está. Ok, então, início. Vocês sabem que temos sempre que ter um cabeçalho com o CLC e o Clear All, para limpar o comando window, o terminal, e também para limpar as variáveis da memória, já expliquei isto da última vez. E depois deste cabeçalho, posso chamar aqui de cabeçalho, ou header. So you only speak English, right? Yannick, you speak Portuguese, ok. Ok. Então, depois disto, vamos então fazer o exercício 2.1. Então, para isto temos que, ora, isto está aqui em cima, e a ideia é então desenhar 100 pontos aleatoriamente gerados. Portanto, como é que nós geramos 100 pontos? Eu vou colocar aqui XS, porque S por causa de ser plural, ou seja, porque é uma lista de vários. Então, eu vou usar a função rand. Se eu usar a função rand, o que é que ela me faz? Vou fazer help rand. Se vocês lerem, quando nós colocamos aqui, ele diz que gera números aleatórios entre 0 e 1 uniforme, de uma distribuição uniforme. Portanto, gera um número entre 0 e 1 com igual probabilidade para todos os números que lá estão. Mas nós, na verdade, queríamos números entre menos 10 e 10. Portanto, se nós temos números entre 0 e 1, posso desenhar aqui, nós temos números entre 0 e 1, e temos, na verdade, depois, entre menos 10 e 10, temos que fazer algumas alterações ao número que é sorteado. Portanto, nós podemos, por exemplo, fazer assim. Podemos fazer uma multiplicação por 20. Eu fizer aqui vezes 20. Eu vou ter 20 vezes 0 que dá 0. Até 20 vezes 1 que dá 20. Ok? E depois aqui faço uma subtração por 10. E vou ter 0 menos 10 que dá menos 10. E 20 menos 10 que dá 10. Ok? Portanto, se eu fizer o meu rand, depois multiplicar por 20, e aqui equilibrei por 10, eu já tenho um valor entre menos 10 e 10, que era o que eu queria. Portanto, com isto... mais uma coisa. Este rand, eu vou fazer aqui um exemplo. Se eu fizer assim, rand, sobre parênteses, ele dá-me um valor. Mas eu posso fazer rand de 1,5.
e ele dá-me um vetor linha de 5 valores, todos entre 0 e 1. Então eu posso fazer o range de 1, 5 vezes 20 menos 10. E ele dá-me 5 valores entre menos 10 e 10. Neste caso, eu como quero 100 pontos aleatórios, é o que diz o exercício, vou fazer um range de 1,100 vezes 20 menos 10. Ok? Pronto, com isto já tenho 20 valores de x entre menos 10 e 10. Depois tenho que ter 20 valores de y entre menos 5 e 5, não é? Sim, o y está aqui entre menos 5 e 5. A lógica é exatamente a mesma, eu só tenho é que multiplicar por 10 e subtrair 5. Agora já tenho duas variáveis, cada uma delas contém um vetor de coordenadas. Como é que eu consigo desenhar então estes pontos no ecrã? Usando uma função chamada plot. É o plot. O plot é uma função, é capaz de ser a função mais usada do MATLAB, porque é uma função que permite desenhar de muitas formas diferentes. É muito versátil. Aliás, todas as funções do MATLAB são bastante versáteis, podem ser chamadas de muitas maneiras. Temos aqui algumas das maneiras através das quais podemos chamar a função plot. E o que se faz tipicamente é olhar para uma destas e escolher aquela que é mais parecida com aquilo que nós queremos. Neste caso, o que nós queremos há de ser qualquer coisa deste género. Eu vou copiar para lá. Okay? Portanto, o que é o x? Há de ser o xs. O que é o y? Há de ser o ys. As coordenadas x e y dos pontos que eu quero desenhar. Depois, o line spec, está aqui em baixo a explicar o que é o estilo da linha ou do marcador. Linha porque ele pode juntar um ponto ao seu seguinte e faz uma linha, ou então ele pode desenhar cada ponto independente e aí chama-se marcador. Portanto, nós vamos fazer marcadores e temos que ver o estilo dos marcadores, destes markers. Podemos ver cá em baixo que os tipos de marcadores podem ser bolinhas, mais, asteriscos, pontos. Por exemplo, se eu quiser pôr asteriscos nos marcadores, coloco aqui o asterisco. Okay? Para além disso, o line spec também tem aqui a cor. Se nós virmos aqui a cor, nós podemos usar ou o valor da RGB para a cor, ou então uma letra que significa R para red, G para green e por aí fora. Portanto, eu se quero pontos verdes, ponho aqui o green. Pronto, e é tão simples quanto isto para desenhar coisas em MATLAB. Se eu correr este código e ele quiser colaborar, acho que vou vir. Agora sim. Aqui temos nós 100 pontos aleatoriamente distribuídos entre menos 10 e 10. Esta distribuição, portanto, as coordenadas dos pontos foram extraídas de uma distribuição uniforme, portanto, é normal que eles estejam mais ou menos igualmente espaçados no espaço. Se eu, por exemplo, sacar 10 mil pontos em vez de 100, eu devia ver isto mais ou menos tudo pintado. Claro que isto é probabilístico, portanto, nunca é perfeito, mas havia de ser... Oi. O asterisco, que é a linha feita de asterisco? O asterisco, eu vou voltar aqui aos 100 pontos, para ser mais fácil de ver. O asterisco, não me aparece aqui. O asterisco é por causa dele desenhar asterisco. Olha aqui. Os pontos são asterisco. Sim. Olha aqui, isto é um asterisco, na verdade, está a ver? Eu só não estava a perceber o que Isso. Mas posso, por exemplo, pôr aqui pontos só. Se eu carregar um ponto, eles vão ser pontos. E agora são pontos. Okay? Pode usar o zoom, se calhar no zoom é mais fácil de ver. Alguma dúvida? Alguma dúvida aí atrás? Não? Não? Ok, já sabemos desenhar pontos. Agora, próximo exercício, 2.2. O que nós queremos fazer é desenhar um ponto e aplicar uma translação. Ou seja, mexer esse ponto. Tx, ty, o valor que ele mexe em x e o valor que ele mexe em y, com os valores aleatórios, menos VV, em que V é a velocidade máxima, ok? Portanto, como é que nós fazemos um exercício 2.2? Eu vou copiar aqui o que já temos. 2.2. Então, eu vou criar aqui só um ponto, uma coordenada x e outra y, que são, ao fim e ao cabo, os valores de posição inicial. Ok? Portanto, isto é onde está o jogador. Vamos, por exemplo, pôr aqui a verde a posição inicial. Não, isto correu mal porque eu tenho que... Ok. O que eu fiz agora foi correr o exercício 1 e depois correr o 2. E, portanto, na verdade, o que eu fiz foi... Ainda estou a ver a imagem do exercício 1. Eu posso, pura e simplesmente, chegar aqui ao final e fazer um CLC, Clear All, Close All, que é para limpar. O Close All faz, ao fim e ao cabo, o fechar da janela anterior. Agora só tenho um ponto, portanto é o XY. Okay? E tenho ali um ponto
alguns no meio. Ele não se vê muito bem, portanto, uma coisa que eu posso fazer é, por exemplo, aumentar o tamanho dele. Como é que se faz isso? Venho aqui, escrevo marker size, vírgula, 26, por exemplo. O tamanho do marcador. Pronto, agora já temos um ponto bastante maior. Já consegue ver, Tomás? Agora já o vê. Pronto, já não se pode queixar. Então, este será o ponto na sua posição inicial. E agora o que nós queríamos era conseguir mexer esse ponto para vários sítios. Uma espécie do que vemos aqui. Portanto, eu vou sortear. Eu primeiro vou definir aqui um Vmax, que é a minha velocidade máxima. Vamos dizer que a minha velocidade máxima é 0,5. Okay? Em x e 0,5 em y. Depois eu tenho um tx, que são valores aleatórios, portanto eu vou fazer aqui um rand novamente, de 1, vamos dizer que nós queremos quantas posições? Um ponto, vamos dizer que queremos desenhar 40 posições diferentes, portanto o ponto pode-se mexer 40 vezes, ou vai-se mexer para 40 posições diferentes, e aqui este valor está entre 0 e 1, se eu quero este valor no máximo entre 0 e 0,5, multiplico pelo Vmax. Ok? A mesma coisa para o TY. Vou só sortear outros valores para o deslocamento que vou fazer em Y. Então, agora o que é que eu posso fazer? Posso, por exemplo, desenhar todos os pontos que resultam de pegar na posição inicial e fazer a translação. Ou seja, eu posso fazer assim. Os meus xs não são mais de pegar no x, e o x é um escalar, não se esqueçam que só tem um valor, e somar o tx. O tx são 40 pontos, portanto eu vou ter um escalar mais um vetor de 40, vou ter 40 valores. O meu ys não é mais de pegar no y e somar no ty. 40 valores de y. E depois, eu quero desenhar o xs e o ys. Desta vez, por exemplo, com bolinhas pretas. O K é de black. Okay? Se eu correr isto, eu já consigo ver aqui os tais 40 pontos. Mas deixei de ver o ponto verde. O que aconteceu é que sempre que eu faço um plot, reparem que eu tenho um plot na linha 24 e outro na 34, sempre que eu faço um plot, ele apaga o que está antes. Ou seja, o plot da linha 34, que desenhou pontos pretos, apagou o plot da linha 24, que tinha desenhado um ponto verde. E por isso, o que precisamos de fazer, se queremos manter o que já foi desenhado antes, é um hold on. Okay? Se fizermos um hold on, nós já conseguimos ver o nosso ponto verde e já conseguimos ver aqui os pontos pretos que correspondem à deslocação. Obviamente que aqui eu me esqueci de uma coisa, que foi, eu quando me mexo no máximo 0,5, eu tenho que mexer 0,5 no x positivo e também negativo. Ou seja, este tx aqui está só entre 0 e 0,5. Eu queria que ele ficasse entre menos 0,5 e mais 0,5. Portanto, provavelmente o que eu faço... E é por causa disso que eu só tenho pontos pretos à direita e para cima do meu ponto verde. Porque eu só somei valores positivos em x e valores positivos em y. Mas eu posso querer que o meu ponto verde ande para a esquerda ou para baixo. Portanto, se eu tenho ali um Vmax de 0,5, faço aqui vezes 2, menos Vmax, para ficar com valores entre menos 0,5 e mais 0,5. E agora, se tudo correr bem, já tenho pontos à volta do meu verde. Pronto, e isto é o sítio por onde, por exemplo, este jogador poderia mexer-se. O jogador é um ponto e aqui será, digamos, o movimento do ponto. Como é que nós podemos fazer isto de outra forma? Ou seja, em vez de desenhar todas as 40 posições por onde ele poderia ir, o que nós podemos fazer é tentar pôr o ponto a mexer. Como? Nós começamos num sítio e depois vamos movendo o ponto. Em cada iteração de tempo, vamos movendo o ponto para um novo sítio e desenhamos no novo sítio. E depois mexemos mais um bocado em relação ao sítio anterior onde ele estava. E por aí fora. Eu não sei se há um exercício sobre isso. Deixa-me ver. Sim, é uma espécie de 2.3, exatamente. Então, 2.3. Para o exercício 2.3, o que eu vou fazer então é, eu vou criar o meu ponto, isto é, eu vou-lhe chamar x0, porque é a minha posição inicial. Este está a ser o 0, este é o 0. Aqui, vou simplesmente desenhá-lo. Tenho uma velocidade máxima, está bem?
E depois, como eu tenho que fazer então uma espécie de desenho ao longo do tempo, vou ter que ter um ciclo for. Eu vou desenhar desde i igual a 1 até 40, porque tinha 40 posições diferentes. Podia desenhar mais, podia desenhar menos, isso depois logo ajustamos. Mas 40, digamos que é o número máximo de iterações que eu quero desenhar. Pode estar relacionado, por exemplo, com o tempo de jogo. Então, se eu quero desenhar desde i igual a 1 até 40, eu posso aqui fazer um novo plot de uma nova posição. Ou seja, eu aqui vou ter um novo x, que há de ser o x anterior. Já agora, eu tenho que inicializar aqui o x, que é igual a x0 no início, e o y, que é igual a y0 no início. Então, o x vai ser igual ao x anterior, mais o range, o valor de tx há bocado. Ou seja, eu tenho que fazer aqui isto. Mais o rand, mas desta vez o rand é só de um valor. Portanto, eu só quero, não 40 de uma vez só, mas só um valor entre 0 e 1, e depois multiplicado por 2 dá entre 0 e 2, e depois multiplicado por 0,5 dá 1, e depois subtraído por 0,5 dá entre menos 0,5 e mais 0,5. Portanto, com isto eu consigo buscar um valor de x, um valor do deslocamento de tx, que é isto aqui, entre menos 0,5 e 0,5, e depois soma ao x que já tenho. É a mesma coisa para o y. Okay? Feito isto, eu consigo, então, desenhar agora o meu novo xy. E posso desenhar isto com... Ora, inicialmente ele era verde. Agora vou desenhar, por exemplo, então, a tal vermelho, uma bolinha. Ok. Reparem que eu aqui estou dentro de um ciclo for, portanto eu estou a desenhar muitas coisas. Se eu correr isto, o que vai acontecer é que ele vai primeiro desenhar tudo, mas ele, depois de desenhar, vai imediatamente fazer a próxima iteração. Portanto, só quando ele acaba este ciclo for, só quando ele chega ao final disto, é que realmente me mostra o que acabou de desenhar, por 40 pontos vermelhos. Como eu quero, na verdade, fazer isto e ver um ponto de cada vez, eu posso pôr aqui um pause. Pause. Okay? Por exemplo, para já um pause sem nada, que é para ter que carregar na tecla de cada vez que for. Então, neste momento eu tenho aqui o meu ponto verde. Eu vou, se calhar, desenhar os limites da arena, para ser mais fácil de ver. Ou seja, depois de eu desenhar, eu posso fazer aqui a função axis, e com ela tenho que definir aqui o x mínimo, o x máximo, o y mínimo e o y máximo. Ok? Então, se eu escrever axis eu sei que a minha arena vai de menos 10 a 10, menos 10 a 10. Portanto, eu posso já usar isso. E posso também pôr uma grelha, grid on, para ser mais fácil de perceber. Ok, então, reparem, eu comecei ali no ponto verde e já tenho um ponto vermelho um bocadinho ao lado. Porquê? Porque ele mexeu-se 0,5 no máximo. E neste momento estou parado neste pause. Se eu agora carregar outra vez, eu já andei um bocadinho. E agora, se eu carregar outra vez, eu vou andar um bocadinho em relação à posição vermelha. E depois mais um bocadinho em relação à posição vermelha e por aí fora. Isto assim é difícil de ver porque eu estou a andar aleatoriamente. Mas se, por exemplo, a minha deslocação, vou pôr aqui o meu TX, TY. Neste momento, o meu TX é isto. E o meu TY é aquilo. Se, por exemplo, eu fosse... portanto, neste momento está exatamente igual ao que estava. Se eu corresse isto, eu estou a andar aleatoriamente ali à volta daquela posição. Okay? Mas se, por exemplo, o meu TX fosse sempre positivo e sempre o mesmo, ou seja, por exemplo, se eu tivesse aqui um TX igual a 0,5 sempre, o que é que vocês acham que ia acontecer? Não. Igualmente, sim, em X e mais do que isso. Vão estar a ir para a direita. Sim, a ir para a direita. E igualmente espaçados, sim, tem razão. Ok? Em Y continua a ser aleatório, portanto às vezes vai para cima, às vezes vai para baixo, mas neste momento já conseguimos ver uma espécie de jogador andar para a frente. Para a direita. Portanto, com isto vocês já conseguem fazer um mecanismo de mexer o jogador. Um jogador consegue se mexer porque vocês têm um ponto e só lhe sobem mais um bocadinho de deslocação.
Claro que neste momento este movimento está a ser estúpido, no sentido que ou é aleatório ou é sempre para a direita. Depois vai ter que ser inteligente no sentido de, por exemplo, perceber onde é que estão os outros jogadores e agir em função disso. Mais uma coisa que é importante. Não sei se reparam, mas eu aqui estou a desenhar o rastro do movimento do jogador. Eu estou a desenhar para cada sítio onde ele esteve uma bolinha vermelha. Mas o que me interessava, se calhar, era desenhar uma vez a bolinha verde e depois sempre que o jogador se mexe, eu vou mexer na posição da bola verde. Ok? Portanto, eu vou manter aqui o desenho dos vermelhos, desenhar o rastro de movimento, foi isto, mas quero também desenhar o jogador na posição atual. O jogador verde, vou pôr aqui verde, na posição atual. Ok? E como é que se faz isso? Faz-se usando uma coisa chamada set. Ou seja, sempre que eu faço um desenho, por exemplo, este plot aqui, ele retorna-me uma variável que eu posso ou não ir buscar. Neste caso, como não tenho qualquer coisa igual ao plot, não vou buscar. Mas esta variável chama-se um handle gráfico. Se eu fizer assim, h igual, ou melhor, até posso fazer isto de outra maneira. Se vocês vierem aqui, deixa eu ver se me lembro onde é que isto é. Isso. Se eu vier aqui editar o plot, ok. Eu estou a inspecionar um conjunto de propriedades que eu posso alterar. Ele está a inicializar. Demora muito, eu não costumo usar isto, portanto não sei. Okay? Portanto, há aqui um conjunto de propriedades do desenho que eu posso mudar. Por exemplo, querem mudar qualquer coisa aqui? Olha, labels. O título não tem nada, mas eu posso chegar aqui e escrever um título a dizer Team Hunt. Ok? Oops, sorry. Ou seja, há um conjunto de propriedades do desenho, não só dos ticks, dos labels, mas também do próprio desenho em si, que eu consigo editar. E eu estou aqui a fazer é editar manualmente, mas eu consigo editar programaticamente, dentro do programa. E isto é interessante porquê? Porque eu consigo desenhar uma coisa num sítio e depois alterar as suas propriedades. Por exemplo, eu vou então, ao desenhar o jogador verde ao início, eu vou buscar ali o handle do jogador. Eu vou só pôr H, também eu uso sempre H. Esta minha variável H vai ter o quê? Se eu correr o meu programa e depois for ver a variável H, se eu carregar H e Enter, eu vejo que o H é uma linha, porque foi o plot que o retornou, e que tem várias propriedades. Estas propriedades são as mesmas que há bocado no interface gráfico eu podia estar a alterar. E eu consigo alterar estas propriedades aqui direto. Ou seja, neste momento vocês estão a ver aqui o meu... Portanto, lembrem-se, esta variável H corresponde ao plot que foi usado para desenhar o jogador verde. Portanto, eu posso fazer o quê? Posso chegar aqui e procurar, por exemplo, uma propriedade chamada marker size. Estão a ver? Aquela que eu já tinha mudado. Quando fiz o plot, eu já tinha posto o marker size igual a 26. Por isso é que ele está grande. Está aqui em cima. Não, está difícil. Ok. Vou pôr assim. Assim já é fácil de perceber. Está ali em cima. Marker size igual a 26. Mas o que é que eu posso fazer? Posso alterar outra vez depois de ter criado o desenho. Ou seja, eu posso dizer assim, com a função set, eu tenho que dar um handle gráfico e depois tenho que dar um conjunto de propriedade-valor, um conjunto de pares propriedade-valor, que eu quero alterar. Neste caso, eu quero alterar a propriedade marker size e agora já não é 26, é 126. Vamos imaginar que o Tomás está pitosca e não consegue ver nada. Pronto. Agora consegue ver? Não, não consigo ver. Gostava de ver. Ainda não consegue ver, pá? Não, mas era o professor da PUC aí no programa. Opa, então o que é que você... Ainda não acabei aqui esta porta. É isso. Obrigado. Ou seja, o que eu acabei de fazer foi alterar uma das propriedades através de uma função que pode estar no meu script. Ok? Por exemplo, vamos ver aqui o marker color. Onde é que está o marker color? Para aqui o marker face color. Estão a ver aqui? Não sei se... Não, isto não tem marker face color. É capaz de ser má ideia. Está aqui o color. Estão a ver aqui o color? Eu vou alterar o color. Vou dizer que o meu color é... Eu sei que o color tem que ser 3 valores, porque já estão aqui 3 valores. Isto é o RGB, está G máximo e o RGB a 0, por isso é que ele é verde. Se eu puser assim, color 1, 1, 0, eu já mudei a cor para amarelo. Ok?
Então, eu com isto consigo mudar propriedades do desenho, quaisquer que sejam essas propriedades. E, portanto, se eu quero desenhar o jogador verde na posição atual, como é que eu faço? Faço set do meu H. E agora, qual é a propriedade que tem as coordenadas x e y do jogador? É o y-data e o x-data. Ok? Portanto, eu vou buscar a propriedade x-data e vou pôr um novo valor de x, que já tinha calculado antes. E vou buscar a propriedade y-data e vou pôr o valor de y. Ok? Vamos experimentar. Então, neste momento, se eu começar a... por acaso foi um mau exemplo, porque ele começou muito para a direita. Ele começou aleatoriamente muito à direita e eu quero mesmo é que ele vá para a direita. Ok, agora está melhor. Então, se eu começar a carregar no Enter para ele fazer uma nova iteração, o que é que vai acontecer? Eu vou realmente ter os tais bolinhas vermelhas do rastro, mas também vou ter a posição do meu desenho verde, que é o jogador, a ir atrás do sítio onde ele está neste momento. Ok? E com isto já conseguimos desenhar um jogador andar de um lado para o outro. E claro, este pause neste momento está sem nenhum tempo, mas se eu puser, por exemplo, 0,1, que corresponde a 100 milissegundos, um décimo de um segundo, nós podemos ver o jogador andar. Ok? Aí vai ele. Por acaso começou muito à direita, por isso. Mas se quiserem, por exemplo, fazer aqui uma... Ok? Para ele não sair do ecrã, eu vou voltar a pôr um movimento aleatório, também em X, onde ele anda aqui a passear. Com movimentos aleatórios. Agora saiu do ecrã. Como é que era para sermos nós a ser nós a comandar? É o pause. Mas já em cima, não é? Se quiséssemos sermos nós a comandar, o quê? A próxima iteração. Sim. É este pause. Em vez de esperar, em vez de você pôr 0,1 lá dentro e ele esperar 100 milissegundos, não põe nada. Ele espera que você carregue uma tecla. Ok, pronto. Agora o que é que me falta? Deixa-me ver. Ok, e agora podemos começar já mesmo a pensar no programa e desenhar jogadores na sua posição inicial, ok? Portanto, como é que nós fazemos então o nosso programa? Eu primeiro vou criar aqui um ficheiro, vou-lhe chamar... eu acho que vou ter que criar... Eu vou ter que criar isto numa parte diferente, porque depois vem outra turma e eu preciso de... Portanto, eu vou criar aqui uma turma TP1, para depois fazer o mesmo na TP2. Cannot rename new folder. Não consigo nomear o new folder. TP1, qual é o problema? A file with name or space? Boy. Deixa eu ver aqui uma coisa. Open containing folder. Ah, ok. Já tem aqui um ficheiro chamado TP1 também. Então, isto está de ser TP1 e eu vou passar a programar ali dentro daquela pasta. Agora sim, então, primeiro, dentro do TP1 vou fazer um pedaço de código que se chama Team Hunt. Portanto, este vai ser o nosso script principal. Ok? Portanto, cabeçalho, header, CLC, clear all, close all. Já conhecem o que é que isto faz. Depois, define players. Lembram-se da conversa das estruturas da semana passada? Portanto, agora sim, interessa voltar a essa conversa das estruturas para conseguir agrupar toda a informação. Neste momento, o que é que nós precisamos de definir sobre cada jogador? Precisamos definir a sua posição X e a sua posição Y, o seu nome e, eventualmente, o nome da sua equipa. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou definir aqui 3 jogadores. Ora, então, eu vou usar o P para definir o S, que é uma estrutura. É só uma variável que vai conter tudo a seguir. Eu ponho o S de estrutura, ok? Portanto, o S, na minha posição I, o I é igual a 1. Portanto, eu vou pôr aqui igual a 1. E agora posso pôr aqui o S de I, ponto name, igual a... Quem é que é do Benfica aqui? Diga lá o seu nome, pá. André. André. Então, o André é do Benfica
e há de começar numa posição aleatória, que nós já sabemos sortear, que não é mais do que um rand de... ora, este é entre menos 10 e 10, portanto é vezes 20 menos 10, ok? A mesma coisa para o x, portanto você tem uma coordenada x e y, e você disse si.name, você disse-me que era do Sporting, não é? Green. Ok, você é da equipa verde. Team, desculpa. Team. Podemos também já definir uma cor. Não é green, é vermelho, sorry. Agora já, há bocado estava a brincar, agora já não estava mesmo E aqui, a sua cor há de ser, ora, mais uma vez, em RGB a cor é 1, 0, 0. O R no máximo, o 0, o G e o B no mínimo. Ok? Pronto, temos a coisa, temos o André definido. Agora o que é que vamos... Eu não sei porque é que ele aqui se está a passar como... falta-lhe aqui um ponto e vírgula. Okay. Então, agora já temos um jogador da equipa dos vermelhos. Red Team. E agora vamos definir da equipa dos verdes. Green Team. Ok? Portanto, posso copiar isto. Agora o I não vai ser igual a 1, vai ser igual a I mais 1, para incrementar. Já agora no início eu vou pôr aqui o I, e depois vou sempre dizer I igual a I mais 1. Qual é a vantagem disto? É que eu, se quiser, por exemplo, pegar na equipa verde e quiser pô-la aqui em cima, eu já não tenho que mexer nos Is. Se não tinha que dizer que o 2 tinha que passar a 1. Ou seja, imagina assim, André, você está com um cara de quem não percebeu. Imagina que eu, em vez de ter posto isto assim, tinha posto isto assim. I igual a 1. E aqui tinha posto I igual a 2. Se eu agora quisesse pôr a equipa verde em cima, ia ter que trocar 1 pelo 2. Não é? Se eu agora quisesse pôr isto assim, tinha que chegar aqui e dizer, epá, mas eu primeiro tenho que fazer a posição 1. Portanto, agora o I aqui é 1 e aqui o I é 2. Ou seja, é uma grande seca. Se eu, em vez disto, tiver aqui o I igual a I mais 1, ele automaticamente calcula o valor correto. Ok? Portanto, eu assim consigo mexer o jogador de equipa. Sim, é só somar um 3. É um contador. Só incrementa valores. O que é o quê? Desculpa. É só uma variável como que eu chamei S só por causa de ser Ok. a primeira letra de estrutura. Não, é a variável que vai conter tudo. Lembras-te da aula passada, onde nós usamos estruturas para guardar as coisas? Já não me lembro na aula passada como é que chamamos. Acho que chamamos players. Não, não era players, era pessoas. Nós chamamos pessoas da posição 1 ponto nome. Aqui é o S em vez de pessoas. Só porque o S é uma letra só, é mais pequeno. Poderíamos não querer, mas às vezes dá jeito. Às vezes dá jeito porque, por exemplo, uma coisa que poderia acontecer. Eu vou pôr aqui 2 jogadores verdes. E depois queremos fazer uma experiência só com um jogador verde. Eu comento este, que seria a posição 3. E a seguir, na posição 4, já ia dar barraco. Já ia ter que mudar. Portanto, sempre que eu quero alterar aqui alguma coisa, assim fica tudo automático. É melhor. E agora, vamos para a equipa azul. Não, espera lá, ainda nos falta a equipa verde. Então quem é que é do Sporting? É você, Mariana. Mas você... Mariana, pronto. Green. Cor, verde. Falta um portista. Quem é que é portista? Ninguém é portista? A sério? Pois, você... Então, já não me lembro do seu nome. Você já me disse, mas... Não, eu vou... Então. Duarte? Ok. Pronto, temos 3 jogadores definidos. Depois devemos definir mais, para já fazermos só 3. Então, primeiro, create de arena. Então, como é que nós fazemos para criar a arena? O que é a arena? Acho que podemos fazer uma coisa deste género. Estão a ver aqui em baixo? Ou seja, na verdade vamos fazer primeiro o exercício 2.6. Nós vamos ter uma coisa entre, por exemplo, menos 11 e mais 11. E depois pomos ali uma linha tracejada só para mostrar os limites da arena. Ok? Temos uma coisa um bocado mais larga com os limites a tracejar. Então, como é que nós podemos fazer isso? Podemos primeiro desenhar aquelas linhas tracejadas. Ou seja, eu posso desenhar a linha de cima primeiro tracejada. Como é que eu faço? Posso desenhar desde x igual a menos 10 até 10, e depois 10, e depois menos 10, e depois menos 10.
O que é que eu estou aqui a fazer? Vejam lá se percebem. Eu vou-vos mostrar. Diga, diga. Vocês estão aí a falar, digam lá, qual é o stress? Não? Então estão a falar normal, como se estivessem no café? Não percebo. Então se não há stress, está bem, mas não pode ser, não é? Ok, o que é que eu estou aqui a fazer com estas coordenadas? Parecem confusas. Não são, na verdade, se vocês imaginarem, se calhar, isto, eu só estou a fazer uma lista de pontos. Ou seja, este ponto aqui tem coordenadas x10, depois eu quero fazer uma linha para ali, tem coordenadas x, aqui, desculpem, aqui é menos 10, depois mais 10. Ou seja, se seguirem ali o valor dos x, eu estou aqui com o menos 10, mais 10, e depois para baixo outra vez mais 10, depois é menos 10, depois é menos 10. Ou seja, só estou a fazer 5 pontos, este e aquele, para fazer estas linhas. Portanto, vai haver uma linha entre o primeiro e o segundo ponto, esta linha, entre o segundo e o terceiro, esta linha, entre o terceiro e o quarto, esta, e entre o quarto e o quinto, aquela. Okay? Ora, se eu desenhar isto, vou voltar a pôr isto ali à direita, grande. Se eu desenhar isto, preto e tracejado, os dois tracinhos é para ser tracejado. Não conseguimos ver porquê? Porque, na verdade, isso está nos limites do que estamos a ver. Ou seja, agora tem que pôr os eixos mais para fora. Axis. Portanto, se eu vou de menos 10 a 10, vamos fazer, por exemplo, menos 12 a 12. Ok? Pronto, já temos uma arena desenhada. Podemos, inclusivamente, por exemplo, pôr um título na arena. Title. Team Hunt. Team Hunt TP1. Ok? Pronto, já temos aqui a nossa arena. Uma coisa que dá muito jeito é que isto fique sempre grande, ou seja, dava-me jeito que a arena ficasse sempre deste tamanho, para eu não ter que, sempre que corro o programa, ter que a pôr assim para a direita e ficar grande. Então, o que é que eu faço? Quando eu crio uma figura, vou fazer aqui H igual a figure, para criar a minha figura. Se eu correr isto, então vocês podem ver que a minha figura neste momento tem um conjunto de propriedades. Nomeadamente, tem ali uma posição. Esta posição não é mais que a posição do canto superior esquerdo e a largura e a altura. Se eu, por exemplo, aumentar a largura daquilo e voltar a olhar para a figura H, vocês podem ver que a largura que antes era 560, agora já é 990. Portanto, a largura aumentou. Porque eu mexi a figura porque eu aumentei o tamanho da figura. Portanto, o que eu posso fazer é pôr a figura no sítio que quero e depois de pôr a figura no sítio que quero, voltar a consultar e perceber que esta é a posição que eu queria que a figura tivesse quando arranca. E se eu quero que esta seja o valor da propriedade da figura, eu posso dizer assim, set h, position, vírgula, isto. Sempre que eu corro o meu programa, a minha figura vai para o centro. Okay? A exclusiva está sempre a pôr. Isto parece uma coisinha de nada, mas a verdade é que eu ainda vou correr o programa para mais 100 vezes, até acabar esta aula. Portanto, já poupei 100 vezes 2 segundos. Diga. Este plot aqui. Basicamente o que eu fiz foi uma lista de coordenadas. Então, eu sei que para fazer o plot, portanto, o que eu quero é desenhar isto, não é? O que eu quero é desenhar estes traços. Isto a tracejar, certo? Até aqui tudo bem. Então, o que eu vou precisar é de 4 pontos. Este, vamos chamar o primeiro. Vou chamar o A, o B, o C e o D. Ok? Tem 4 pontos. E quando eu vou fazer este plot, eu já sei que tenho que pôr aqui uma lista dos meus x, as minhas coordenadas xs e depois as minhas coordenadas ys, certo? Portanto, eu só tenho que descobrir quais são as coordenadas x e y de cada um destes pontos. Já percebeu? Ok, mas agora faz sentido. Pois, alguém me sabe explicar porquê?
é distante como o último estado do primeiro. Não. O que é que eu realmente tenho sincronizado? Vamos fazer. Então, vou por aqui, xs igual a... Ora, o primeiro ponto tem menos 10. O segundo, eu estou a falar em x, não é? Portanto, acho que posso escrever, mas toda a gente sabe. Então, o segundo ponto tem 10. O terceiro tem 10. O quarto tem menos 10. E eu agora ponho aqui mais um menos 10. Já vou explicar porque é que põe, mas já não vou. O y há de ser 10, 10. Menos 10, menos 10. Ora, o que é que faz este plot? Como eu vos disse, este plot desenha ou marcadores, como no caso de desenhar um pontinho para cada jogador, ou linhas. Para você, na verdade não são linhas, são segmentos de reta. Para vocês desenharem segmentos de reta, precisam do ponto de início e do ponto de fim. Ora, o que ele vai fazer é, ok, daqui para aqui vou desenhar uma linha e desenhar esta. Daqui para aqui vou desenhar outra linha e desenhar esta. Daqui para aqui vou desenhar outra linha e desenhar esta. Já percebeu para que é o quinto ponto? É para voltar ao início. É para desenhar a última linha de falta. Portanto, eu tenho que pôr aqui mais outra vez este ponto inicial, que é o 10, desculpa, o menos 10, né? Para eu desenhar mais esta e aqui. Ok? Pronto, então já temos. Deixa-me só ver onde é que andamos. Ok, já temos a lente. Diga. Sim, então, basicamente, sempre que eu faço um desenho ou crio uma figura, ela tem sempre propriedades gráficas. E o que eu tenho que fazer é pô-las numa variável. Este h igual a figure, criou uma figura e colocou as suas propriedades na variável h. Portanto, quando eu faço aqui, por exemplo, h igual a figure, ele está-me a criar uma figura, neste caso é a figura 2, que está numa determinada posição. Esta figura, como todas as coisas gráficas, tem várias propriedades. Por exemplo, há aqui uma ficha que é... Acho que é window name, deixa-me procurar aqui. Windows style. Pois, sempre começa a procurar no encontro, mas espera lá. Será title? Olha, tem aqui o color. Vamos mexer no color da figura, ok? Portanto, se eu fizer, está aqui a figura que nós acabamos de criar. Se eu fizer assim, set do H, que é o handle da figura, color, que é a propriedade que eu quero alterar, vírgula, 100, eu mudei a cor de fundo da figura. Tal como fazia com o plot, consigo alterar propriedades da figura. Ora, a propriedade que nós queríamos alterar não era a cor. O que eu queria era pôr a figura no sítio. E já chegamos à conclusão que essa propriedade é a position. A position tem 4 valores. O primeiro é o x, o segundo é o y, do canto superior esquerdo da figura. O terceiro e o quarto são a largura e a altura da figura. Portanto, o que eu fiz foi colocar a figura no sítio que queria e depois ir ver o valor da variável h. Ou seja, carreguei no h outra vez, enter, e vi que a minha posição agora tem estes valores. Faz sentido? E depois de criar a figura, só disse, olha, tu vais para esta posição. Que é para ela começar logo no sítio. Ok? Pronto, agora, deixa-me ver o que é que me falta. Só para eu tentar organizar. Portanto, podemos então pôr os jogadores a mexer. Okay? Portanto, agora vamos buscar aquele pedaço de código que fizemos já para pôr os jogadores a mexer e pôr os jogadores a mexer na arena. E para isso, quem vai fazer isso vão ser vocês. Portanto, o que eu queria era que vocês fizessem o seguinte, que conseguissem ler com o ciclo for os 3 jogadores que já existem e para cada um deles os desenhassem na arena. E depois os pusessem a mexer. Portanto, isto há de ser qualquer coisa do género. Eu vou ter aqui um ciclo for, k igual a 1 até 500. Play the game. Portanto, este ciclo for aqui há de ser o tempo a passar. Portanto, há de ter aqui um pause de 0,1 a cada momento, que é para nós vermos os jogadores a mexer. O que nós precisamos de fazer aqui é fazer um ciclo for para todos os jogadores. Fazer um ciclo for para todos os jogadores. E dentro desse ciclo for, o que é que nós precisamos de fazer? Precisamos de draw the new position of the player. E precisamos fazer o move player. Ou seja, precisamos primeiro de mexer o jogador. Pode ser daquela forma aleatória que já fizemos.
E depois desenhar a nova posição do jogador. Aliás, na verdade, se quiserem, até podemos fazer isto de uma maneira melhor. Que é, fazemos um ciclo for para desenhar todos os jogadores, que é este, de baixo, e fazemos outro ciclo for para mexer todos os jogadores. Acho que é mais fácil assim. Fica mais claro de fazer. Portanto, primeiro um ciclo for que percorre todos os jogadores e os mexe todos. Depois um segundo ciclo for que percorre todos os jogadores e os desenha todos. E para isto têm 10 minutinhos, depois ou 15, depois continuo a fazer. Juntem-se já com as pessoas que acham que vão ser da vossa equipa e podem fazer em conjunto, ok? Portanto, 10, 15 minutos e já falamos. E eu estou aqui para ajudar, claro. Isto é só colar as peças que vocês já aprenderam. Pode ser. Então, menos o primeiro. Só tenham uma nova posição, sempre que você toca. Porquê? Porque tem pausa. Acho que não tem. Você usa ali, por exemplo, espera evitar a questão que é da figura. Sim. Eu uso a questão agora, certo? Sim, se é essa a posição que você quer, copia isso e mete ali no certo. Eu não era que eu gosto, eu tinha de fazer esta. Porque é que eu falo isto? Você já deve ter testado aqui no depois de perguntar. Deve ter tirado aqui no então, põe a notícia de agora. Onde é que você quer? Não, quando é que eu posso? Quando eu vou falar aqui, eu tinha de fazer. Não está bem. Porque eu dei certo. Põe lá onde você quer. Pronto. Então agora até que se guardar isso. E copia-se pela posição da hora. Ok. E lá então. Agora não se esqueça. Agora parece aqui. Eu ponho aqui. Faz o vídeo. Pode ser o consegue. Consegue?
Isso é o texto. Pronto, mas qual é que é a definição de acho que não conseguir usar a é um especialista nos jornais. Já toda a gente assinou aqui? Sim. Então, vocês precisam falar. Isto é fora. Nós vamos ver este aqui, vamos começar algumas jogadas. Vai parar assim quando os jogadores pegam ao meio e é um número de Jogador pode ser. Mas também podia ser, fizemos na semana passada, que é ver o tamanho do S. E depois fazer um ciclo fora, desde o shopping ao mundo. Fizemos isso na semana passada. Mas pode ser assim. Não, é uma questão de problemas. É na verdade, é um contexto. É uma lista de certeza. Fizemos na semana passada. What you should do is what is the formal song. Create a formal which is for the game. So the big one. This will be something between I equals 1 and 5. Let's say. Let's not be like, for example, okay. Then the first four should move the players. So you have 3 players to find before. Yes. And now you should move the like you learned before, like you learned in the first part of the class. Okay. So you should just change their X-Y coordinates. Okay. The second formula is from number 1. Yes. Is supposed to draw the players in the new position. Okay. So what we should be seeing after you do all this is your arena and then the players in the around the. Okay. So it's in the same. It's in the same. Yes, it's a plot. It's a plot that will be animated in the sense that the players will move around. Mas eu vou fazer assim, quem é que exatamente, é isso mesmo. Agora, nós já vamos ver o lugar de relação com o qual aquele lugar de relação com o poder estética. Nós vamos ver o que pode dar lugar a nós. E vamos chamar a ligação da água. E agora, normalmente, isso. E agora, quando ele poder, não tem como ser lugar de e depois lá uma relação. Eu não sei se é relação mais. Eu não sei se pode ser mais qual.
Mas tem que for. Dentro do ciclo K, temos que ter um ponto, só que não vamos ter, queremos buscar um mínimo K, realmente está com alguns. Eu já vou fazer. Eu vou fazer agora, também já. Eu vou mandar mais scripts já. Alguém conseguiu fazer alguma coisa parecida com o que se pretendia? Querem que eu explique mais um bocadinho? Oi. Eu vou tentar explicar então como é que se faz isto, que eu estou a ver-vos muito parados. Então,
houve ali um colega que me disse uma coisa que faz realmente sentido, que é, lembram-se que nós precisávamos de, quando queremos usar o set, e vamos querer usar o set, porque os jogadores vão se mexer e nós vamos querer alterar as propriedades dele, precisamos fazer primeiro um plot e depois é que vamos fazer set. Portanto, este aqui, para desenhar os jogadores, devia primeiro desenhar os jogadores com o plot e depois desenhar os jogadores com o set. Nós vamos já fazer isso a seguir. Primeiro, como é que nós vamos mexer os jogadores? Eu vi aí alguma malta a confundir um bocado as variáveis, porque nós agora temos ciclos for dentro de ciclos for. Este ciclo for é porque vamos jogar várias iterações, e este aqui é porque vamos, para cada iteração, percorrer todos os jogadores e mexê-los todos. Portanto, vamos usar o cabo para as iterações e, por exemplo, o i para os jogadores. Então, for i igual a 1, e agora, quantos jogadores temos nós? Temos que saber quantos são os jogadores. Está bem, 3 agora, e se eu puser lá mais alguns? Vou ter que mudar este 3? Exatamente. O S é a minha variável que contém todos os jogadores. E já agora, diz aqui 4, isto não faz sentido. Diz aqui 4, isto não faz sentido. E diz 4 porque eu comecei com o i igual a 1. Isto estava errado, eu devia ter começado com o i igual a 0. Reparem, se o i é igual a 1, o primeiro jogador vai ser logo o número 2. Não faz sentido. Então eu tenho que pôr aqui o i igual a 0. E se eu correr isto outra vez... Estavam com esse problema, era? Tenho aqui um problema qualquer, é este código aqui, ok? Agora sim. E se eu então correr o S, se eu correr aqui o S, eu tenho já 3 jogadores. Como eu fiz na semana passada, eu posso fazer o size de S, e eu quero a segunda posição, portanto posso fazer o size de S,2. Isto diz-me o número de jogadores. Portanto eu posso, se eu puser aqui size de S,2, eu posso acrescentar mais um jogador e ele já vai fazer isto. Não, desculpa, não é aqui. É 500 é o número de jogadas. Se eu fizer aqui o size de S,2, ele já vai fazer aquilo que vai se adaptar automaticamente ao número de jogadores que existe. Ok, agora como é que eu vou mexer um jogador? Eu vou criar uma função, function, já criamos na semana passada, e vou-lhe chamar, portanto, eu vou retornar a estrutura S e vou-lhe chamar movePlayer. E vou dar a estrutura S. E o jogador I. Ok? Portanto, esta função vai receber a estrutura S, o jogador I, e vai mexer o jogador I. Vamos pôr a função cá em baixo. Então, como é que nós vamos mexer este jogador? Nós vamos definir aqui uma Vmax, já tínhamos definido há bocado, pode ser 0,5 na mesma. E, se nós queremos, então, olha, até está aqui o código do exercício anterior, nós temos que... Diga. Porque normalmente as funções criam-se fora do script principal, tal como eu ensinei na aula passada. Depois chamamos a função, sim. O código de uma função fica no fecheiro à parte. Também pode ficar no próprio fecheiro, mas é melhor ficar no fecheiro à parte. Então, como é que eu tenho que fazer isto? Ora, eu tenho que dizer que o meu novo x, o que é o meu novo x? É a minha estrutura S. Da posição I, porque eu estou a mexer no jogador I. Ponto x. Será igual ao x atual, que é a mesma coisa, mais um tx. E a mesma coisa para o y. A mesma coisa para o y. Eu só preciso de quê? Só preciso de calcular o tx e o ty aqui. Portanto, tx igual a... tx igual a... Vou fazer aquela parte do random. Que é isto. Não, não é isto, não. Era o que estava no... É isto. Ok? Tx ty. Então, eu consigo calcular aqui um tx em função disto ser aleatório. Então, vou pôr aqui, se for um movimento aleatório. Ok? Portanto, se for um movimento aleatório, é só fazer isto. E aqui já tenho uma função para mexer o meu jogador. Portanto, agora no meu script principal do Team Hunt, eu já estou aqui no ciclo for em que eu vou percorrer todos os jogadores, posso mexer o meu jogador. Como? Digo que a minha estrutura S vai ser alterada, portanto vai para dentro do movePlayer. movePlayer. E aqui tenho que dar o S e o I, que é o índice do jogador que eu quero mexer. Com isto já consigo mexer nas propriedades do jogador. E dizem vocês, mas como é que eu tenho a certeza de que mexeu? Olha, podemos, por exemplo, imprimir aqui
Olha, vou só fazer assim, vou escrever aqui S do primeiro jogador ou do terceiro jogador, ponto X. E se nós corrermos isto, vocês podem ver que o X está a mudar. Quer dizer que o jogador está-se a mexer. Okay? E se o terceiro, se a posição X do terceiro está a mexer, talvez as outras todas também estejam. Porque isto está tudo dentro de um ciclo forte. Portanto, os nossos jogadores já se estão a mexer. Move players. O que é que falta agora? Desenhá-los. Para desenhar os jogadores, o que nós vamos fazer é o seguinte. No início, vamos desenhá-los todos. E vamos criar a tal variável H para cada um deles. Portanto, eu ao criar a arena, vou aqui draw all players, initial, position. Então, como é que eu faço isto? Mais uma vez, vou percorrer todos os jogadores. Percorrer todos os jogadores. Isto no início, antes de começar a jogar, não é? E, para cada um deles, vou fazer S do jogador I ponto handle, ou seja, a tal variável H, eu vou só pôr H, igual a plot. Qual é a posição do jogador? É o S de I ponto X, a posição em Y, S de I ponto Y. Depois, todos os jogadores vão ter uma bolinha, por exemplo, ou um ponto. Todos vão ter um marker size de 10, não sei se 10 faz sentido, talvez um bocadinho mais, 16. E vão ter uma cor, que é a cor do jogador. Portanto, SI.color. Eu com isto já desenho todos os jogadores nas suas posições originais. Ele está aqui a passar-se. Falta ali uma vírgula. É que ele está a passar. Falta aqui uma vírgula. Como esta linha está a ficar um bocado grande, eu posso fazer assim, reticências, 1, 2, 3, e passo para a linha seguinte. Okay? Com isto, eu não só estou a desenhar os jogadores na sua posição original, como estou a criar para cada jogador dentro da estrutura S também uma variável, um campo chamado H, que é o handle, para depois eu usar o set. Ora, vamos ver. Se eu correr isto, alguma coisa correu mal porque... claro, eu tenho que fazer hold on, o famoso hold on, ok? Se eu não fizer hold on, isto não vai. Eu desenho um e depois apago os anteriores. Então vamos lá desenhar outra vez isto. Ok. Faz sentido? Já tenho então aqui os 3 pontinhos. Dá jeito de ver o nome dos jogadores. E por isso vamos também usar uma função para escrever o nome dos jogadores. Essa função chama-se text. Help text. Então, como é que eu desenho o nome dos jogadores? Olha, é tão simples quanto isto. XY e depois o texto que eu quero desenhar. Portanto, eu posso fazer aqui um copy. Text. O X e o Y quais são? Já tinha aqui para o plot, vou copiá-los. Está bem? XY. E agora o texto que eu quero é o nome do jogador. SI.name. E já agora, a cor do texto é a cor da equipa do jogador. Portanto, eu por acaso aqui no texto não sei como é que se põe a cor, portanto vou antes fazer aqui um H text, só para ver o que é que isto, que propriedades é que isto tem e depois poder editá-las. Então se eu correr isto, eu já tenho ali o nome dos jogadores, André, Duarte, Mariana. O nome dos jogadores por acaso está em cima do ponto, podia pôr um bocadinho mais para a direita se pusesse um X um bocadinho maior, portanto eu, em vez de fazer aqui no SX, ponho o SX mais 0,1, por exemplo. Assim, ponho o texto um bocadinho mais à direita do ponto, para não ficar em cima do ponto. E depois, as propriedades do HText vamos ver agora. Ora, temos aqui um color também. Estão a ver aqui o color? É a cor que queremos mudar. Portanto, eu vou aqui e digo que a minha color há de ser o SI.color. Pronto, com isto já desenhei os meus jogadores e com o nome. Ok? So far, so good. Portanto, eu já tinha os jogadores todos na posição inicial. Depois, aqui em baixo, já os estou a mexer. Vou apagar esta função, já não preciso dela. Aqui em baixo já os estou a mexer. Agora, o que é que eu preciso fazer? Tenho que os desenhar. Como é que eu os desenho? Olha, é só percorrer todos os jogadores. Mais uma vez, um ciclo for igual. Portanto, aqui será o draw all players. Percorrer todos os jogadores. Para cada um deles,
Desenhar. Alguém me consegue dizer como é que eu desenho? Como é que eu... Lembrem-se, eu não quero desenhar, eu quero alterar o desenho que já fiz. Portanto, usar a função set. O handle do jogador I, qual é? Eu guardei na variável H, está aqui, SIH. Portanto, SIH. Depois, quais são as propriedades que eu quero alterar? É o xdata, que tem um novo x que é o SIX, e o ydata. Data, não é date, SIY. Pronto, acho que assim já conseguimos mexer, pôr o jogador num sítio novo. Agora reparem. Agora tem aqui um Y que ele não sabe o que é. Ah, não é vírgula Y, é ponto Y. Agora sim. Pronto, já temos ali os jogadores a mexer. Okay? O que é que correu mal aqui? Quem é que me consegue dizer? O nome fica no sítio, não foi? Os pontos mexeram-se, mas os nomes dos jogadores não foram atrás dos pontos. Estão quietos. E, portanto, o que nos falta é mexer também nas propriedades do text para o text ir atrás do ponto. Estão a ver aqui este text? Eu só tenho aqui o guardar também na estrutura dos jogadores. Portanto, S de I, H, text. Portanto, o handle para o desenho do texto. E agora, se eu fizer isto, se eu correr isto uma vez, eu já guardei aquilo. Ora, se eu fizer assim, S. Ok, o S tem 3 coisas. Cada jogador tem estas coisas todas. Então eu posso dizer assim, olha, o S do meu primeiro jogador, ponto .hText. Que é para ver as propriedades. Isto são as propriedades da escrita do texto. E há aqui uma coisa chamada position. Estão a ver aqui a position? Tem um X e um Y e um Z. O Z é 0, isto é 2D, mas o X e o Y tem que ser alterado porque o jogador está-se a mexer. Portanto, nós só vamos ter que mexer também neste position. Então, vamos criar aqui o position, igual a... Posso criar, posso não criar, até posso fazer tudo junto. Então, faço assim, position, e agora, o position tem que ser um vetor com o X, eu já sei o que é o X, é este, mais 0.1, não se esqueçam que eu estava sempre a pôr ali mais 0.1. Depois, tenho que pôr o valor de Y, que é este, SY, e depois tenho que pôr o 0, que é o Z. Se eu fizer isto, estou a alterar as propriedades do texto para o texto ir para posições diferentes, nomeadamente para ir atrás do jogador. Alguma coisa aqui correu mal? Não sei o que é que correu mal. Não percebi o que é que correu mal. Deixa eu ver outra vez. Unrecognized line 59. Deixa eu ver o que é o 59. Aqui. Xdata, Ydata. Não percebi. Era? Diz que não tem o position. Porque não é o H, é o HText. Ok? Ou seja, nós aqui estamos a mexer no texto. Sorry, desculpem, estou a fazer as neiras. Então, estou a fazer as neiras. Nós temos que alterar o H para a nova posição. E isto vai mexer o ponto. E agora vamos fazer num set diferente, alterar o HText, agora sim, que é para mexer o texto também para essa posição. Mas no HText, a propriedade que queremos alterar não se chama xdata, ydata, chama-se position. Agora deve dar. Ok? Já temos então os jogadores a andar de um lado para o outro. Já estamos quase a chegar ao jogo. Portanto, vocês vão de reparar que agora o que vocês precisam de fazer é mexer na função movePlayer. Se eu fizer uma função movePlayer mais inteligente um bocadinho, por exemplo, vou fazer uma coisa do género... Okay. Por exemplo, se a minha função movePlayer for um bocadinho diferente do género, vai ser... Portanto, isto é se for um movimento aleatório, e eu vou fazer em função da equipa. Portanto, eu vou fazer assim. Se for red ou green, movimento aleatório. Se for blue, parado. Okay? Portanto, eu já com isto consigo distinguir movimentos de equipa para equipa. Então, como é que eu vejo se este jogador é da equipa red? Posso dizer assim, se
o S de I ponto team for igual a red, foi assim que nós pusemos, ou, esqueci, S de I ponto team igual a green. Portanto, se for verde ou vermelho, faz isto. Caso contrário, para estar parado, porque a X é igual a 0 e o TY é igual a 0 também. Portanto, os azuis não se mexem. Deixa eu ver se isto assim funciona. Não tenho a certeza se isto vai funcionar. Acho que vou ter que fazer isto de outra maneira. Mas vamos experimentar. Portanto, se tudo correr bem, os dois traços é um ou. Ou. Sim. Portanto, eu quero, se for vermelho ou verde, portanto tem ali um ou. Mas eu não sei se vai funcionar. Vamos ver. Deixem ver se isto funciona antes de explicar, porque eu acho que vou ter que fazer ali umas alterações. Pois, logical and norm must be converted. Pois, o que eu tenho que fazer é uma comparação. Portanto, eu aqui não posso dizer se a minha equipa, por exemplo, eu tenho aqui o S de, vamos dizer, o primeiro jogador, ponto time. Isto é um texto, diz red. Eu não posso dizer isto igual a red, porque ele não funciona. Ele não sabe o que é que isto é. Eu, para comparar estas duas, é assim. Quando eu faço assim, ele vai comparar caractere a caractere. Isto não funciona. O que eu quero, na verdade, é, em vez de fazer isto, comparar os dois textos. Que é como quem diz as duas strings. Então tenho que usar uma função do MATLAB chamada strcmp. Quer dizer string comparison. Portanto, eu vou comparar duas strings. Se elas forem iguais, isto dá a verdade. Se forem falsas, dá a mentira. Ok? Portanto, na verdade, eu tenho que usar este strcmp, o tal string comparison. Ou seja, se eu aqui fizer strcmp, será que este jogador é da equipa vermelha? Ou strcmp, será que este jogador é da equipa verde? Ok? Portanto, com o strcmp eu já consigo comparar as equipas e vamos experimentar a ver se funciona agora. Pronto, já temos então dois jogadores a mexer-se, outra vez aleatórios, e o azul quieto. Ó Duarte, você está acordado ou está a dormir? É que daqui parece que está a dormir. Não se mexe. Next. Agora podemos fazer as várias funcionalidades do jogo, as que faltam, nomeadamente, por exemplo, perceber se os jogadores vão para fora da arena. Porque uma das coisas que pode acontecer é os jogadores começam a fugir e nunca mais se apanham porque vão sempre a fugir a caminho do infinito. Portanto, sempre que alguém sair fora da arena, o árbitro do jogo deve pegar nesse jogador e pô-lo de volta aleatoriamente numa posição. Alguém tem ideia de como é que isso se pode fazer? Ou seja, eu vou escrever aqui o Team Hunt. Detect if a player is outside of the arena. Alguém sabe como é que eu posso fazer isto? É mesmo isso? É mesmo isso. Então, eu basicamente vou procorrer isto para todos os jogadores, mais uma vez. Não é? Porque eu vou fazer um a um. Então, eu vou dizer assim. Se a posição X, que é o S e ponto X deste jogador, for menor que menos 10, ou a posição I ponto X for maior que 10, ou a posição I ponto Y, deixa-me pôr aqui, se calhar, umas reticências. Isso. Se o Y for menor que menos 10, ou o Y maior que 10, então eu tenho que voltar a colocar o jogador algures no meio da arena. Como é que eu faço isso? Numa posição aleatória. O original, por acaso, já não tenho, porque o original, se você vir aqui, eu coloquei nas variáveis x e y, que estou sempre a escrever sempre que ele se mexe. Eu já não sei onde é que ele começou. Mas, na verdade, estas duas linhas que eu destaquei aqui são as linhas que no início colocavam a Mariana numa posição aleatória. É só copiar isto. Então, aqui, então, detect if a player is outside arena, if outside,
place in random position. Ok? Vamos ver se há algum transgressor aqui que vai ter que ser posto dentro da arena. Volta. Então, temos ali o vermelho. A Mariana está quase a sair, mas por acaso não está a sair. Por acaso dava jeito que saísse. Pois. Nunca mais vai sair. Então vamos fazer assim. Vamos pôr os verdes a mexerem-se sempre para a direita. Porque assim de certeza que saem. Então, novamente, eu vou buscar aqui a minha função movePlayer. E se os jogadores forem da equipa else if, se os jogadores forem da equipa verde, vou fazer um movimento para a direita. Portanto, se eu quero andar para a direita, if green, go to right. Então, se eu quero andar para a direita, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que dizer que o meu TX, vou andar para a direita com a velocidade máxima, portanto, o meu TX é igual à velocidade máxima, e o meu TY é igual a 0, quer dizer que eu vou ficar sempre na mesma linha. Portanto, se for red, o movimento faz movimento aleatório. Ok? Então, já mudei a minha função de movePlayer para quando for verde, andar para a direita. E agora, de certeza que a Mariana vai sair fora da arena, porque vai sempre andar para a direita, a certa altura vai sair fora. E com isto conseguimos perceber se a nossa função de detectar se um jogador está fora da arena funciona. Aí vai a Mariana, e quando sair fora, é posto outra vez, num sítio aleatório. Ok? Para a pessoa não ser posta imediatamente muito próxima da arena, o que eu vou fazer é colocá-la aleatoriamente na arena, mas numa zona mais central. Por exemplo, uma zona aqui no centro. Ou seja, não quero dar vantagem a quem sai fora da arena, não vai para o meio, tem mais probabilidade de ser caçado. E este meio pode ser, por exemplo, entre menos 2 e 2. Qualquer coisa do género, ok? Menos 2, se calhar menos 3, menos 3 e 3. Ou seja, quando eu sorteio porque saíram fora da arena, vou pôr ali um quadrado de menos 3 e 3. O que é que, como quem diz, só tem que mexer aqui nisto? Ora, menos 3 e 3 é só multiplicar por 6 e subtrair 3. Portanto, agora a Mariana, quando sai fora, já deve ir ali mais para o centro da arena. Ok? Foi para o centro. Foi para o centro. Foi para o centro. Ok? Ora, o que é que nos falta fazer? Falta-nos fazer... deixa-me ver se me estou a esquecer de alguma coisa. Isto já está. Pronto, falta-nos aqui o 2.9. Detectar quando um jogador é caçado. Eu, para detectar quando um jogador é caçado, se calhar primeiro fazia qualquer coisa do género, como é que eu ponho um jogador a caçar? Ou seja, vamos, por exemplo, fazer com que os azuis, que agora estão um bocado parados, tenham um comportamento de caça. Como é que vocês acham que nós podemos mexer aqui na função movePlayer para os azuis terem um comportamento de caça? Ou seja, basicamente, eu vou trocar este parado para Hunt Closest Player, portanto, se isto é um azul, Hunt a Red Player. Ok, eu tenho que caçar um jogador vermelho. Então, como é que eu vou fazer para caçar um jogador vermelho? Alguém consegue dizer-me? Ou seja, a questão é qual é que é o TX e qual é que é o TY. Sim, ou seja, primeiro temos que ir procurar a posição de um vermelho. Portanto, vamos procurar aqui o X da presa, que eu vou-lhe chamar o X-Prey, e o Y-Prey. Portanto, a nossa presa há de ter um X e um Y, e vamos buscar esse X e Y para começar. Como é que podemos fazer isso? Podemos fazer um ciclo for, desde o I até ao size de S,2. Portanto, eu estou a percorrer iterate all players and search for a red. Ok? Porque eu sou azul, estou a caçar vermelhos. Por isso é que estou à procura de um vermelho. Então, eu vou dizer assim. Se o S de I... Este é I é igual a 1. Enganei-me aqui. Igual a 1. Ok. E este já vamos... E este já vamos calcular. Se o S de I.team for igual a red, este não é o igual, é outra vez aquela cena que eu vos falei do STR-CMP. Portanto, se o jogador que eu estou agora a ver, o tal jogador I, por acaso o I não é boa ideia, porque reparem, eu já estou aqui a usar um I.
Portanto, se eu usar este I, vou apagar o outro. Portanto, eu aqui tenho que pôr J para ser diferente. Uma coisa é o jogador que eu sou, que é o I neste momento, e outra coisa é, eu vou percorrer todos os outros e nesta nova busca tenho que usar o J. Portanto, se o jogador J que eu estou a percorrer for da equipa vermelha, então eu já sei qual é o X da minha presa. Há de ser o SJ.x. E já sei qual é o Y da minha presa. Que há de ser o SJ.y. Ok? E, como já encontrei uma presa, não preciso continuar. Posso, por simplesmente, fazer aqui um break. Ok? Um break, o que é que faz? Um break corta o ciclo. Ou seja, estou a ir desde o J igual a 1 até 3. Mas se quando eu estiver no J igual a 2 encontrar realmente uma equipa vermelha, algum jogador da equipa vermelha, não preciso continuar a fazer contas. Paro a execução do ciclo. Se porventura não encontrar nenhum jogador, vamos dizer que originalmente estes valores de x e de y são zero. É como quem diz, eu vou para o centro da arena. Vou perseguir o centro da arena. Pronto, então, a primeira coisa que eu fiz foi find the coordinates of the first red player. Foi isto que eu fiz. Fui procurar coordenadas do primeiro jogador vermelho. Depois, tenho que arranjar a maneira de definir o X e o Y para que eu vá atrás dele. E como é que eu posso fazer isso? Alguém tem uma noção? Agora precisamos de... Diga outra vez. Atualizar as coordenadas? Deixa-me fazer aqui para toda a gente perceber. Nunca percebi bem esta definição. Tive de desenhar um bocado melhor. Então, eu sou aqui o jogador azul e quero passar no vermelho. Eu já sei o XY do meu azul e já sei o X para esse Y para esse do meu vermelho. E agora, o que eu preciso definir é o XY, o que é XY, perdão, para lá. Ou seja, o que eu posso fazer é, por exemplo, substituir o X, subtrair o X da presa menos o meu X. Se eu fizer o X do preto menos o meu X, eu vou ter, ao fim e ao cabo, isto. Ok? Claro que isto aqui pode ser, por exemplo, 7. Mas eu só me consigo andar no máximo, Vmax, é igual a 0,5. Mas eu sei que posso andar naquela direção de 0,5. Portanto, o meu TX será igual a 0,5. Ou seja, eu se pudesse ter a velocidade toda que quer, se eu fosse o mais rápido, tudo o que precisa em termos de rapidez, andava logo certo. Eu estava logo lá em cima do vermelho. Como não tenho velocidade infinita, ando o máximo que posso. A mesma coisa para o litro, ando para baixo. Se, por exemplo, o vermelho estivesse lá em cima, este valor ia dar negativo. Vamos fazer com o X. Se o X estivesse aqui atrás, o valor de TX ia dar negativo. E nós só tínhamos que encontrar o máximo até 0,5. Ok? Portanto, eu vou calcular assim. TX, deixa-me ver, eu estou a inventar, mas TX igual a X prey menos menos o S de I.x. Até aqui tudo bem. E isto pode ser, então, um valor muito maior que a velocidade máxima. O que eu tenho que fazer agora é... e pode ser negativo. Portanto, eu posso fazer assim. Vou fazer assim. O TX é igual ao absoluto do TX. Desculpem, dito de outra maneira. O value é igual a absoluto do TX. Se o valor for maior que 0,5, então o valor fica 0,5. Portanto, eu aqui estou a saturar e depois preciso de voltar a pôr o sinal. Ou então... Não, é mais fácil assim, desculpem. Estou aqui, estava a tentar... Então, eu digo assim, se o TX for maior do que o Vmax, que eu já defini ali, então o TX é igual ao Vmax.
Isto é para o caso dele ser maior que 0,5. Caso contrário, se o TX for menor do que menos o Vmax, quando ele é menor que 0,5, então o meu TX é igual a menos o Vmax. Ok? Com isto eu já consigo saturar quando é para mais de 0,5 e quando é para menos de 0,5. Isto aqui é um else if. Faz sentido? E consigo fazer isto para o TX e para o TY. E já estão cheios de sorte que eu estou-vos a dizer como é que podem fazer um caçador. TY, 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 TY. Ok. Neste momento, se tudo correr bem, o azul vai ter um comportamento de caça e deve ir atrás do vermelho. Vamos ver. Vamos correr o código. Ok? Reparem que o azul foi ter com o vermelho e depois não saiu de lá. Está sempre atrás dele. Portanto, já temos também um comportamento de caça. Isto foi super rápido. Eu acho que, na verdade, o azul foi depressa demais. Eu acho que o 0,5 de velocidade máxima é capaz de ser um bocado mais. Podemos pôr uma velocidade máxima um bocadinho menor, digo eu. Ou, por exemplo, 0,3. Se pusermos uma velocidade máxima menor, ok, o azul já não vai tão depressa. Mas o Duarte vai sempre atrás do André, basicamente. Agora, o que é que nos falta? Falta-nos que o jogo consiga perceber quando é que o azul chegou suficientemente próximo do vermelho para que o vermelho morra. Portanto, detectar quando um jogador está morto. Ok? Esta de detectar quando o jogador está morto é uma das partes mais tricky. Podemos fazer assim. Deixa-me ver. Então, detect when a player is hunted. Então, como é que nós sabemos que um jogador foi caçado? Ora, nós vamos ter que percorrer todos os jogadores para ver se eles eventualmente foram caçados. E para cada jogador que nós estamos a percorrer, temos que percorrer todos os outros. Ok? Portanto, para cada jogador, vamos ver todos os outros. Portanto, eu vou usar um ciclo I para o jogador que estou a analisar e um ciclo J para todos os outros que eu estou a ver. E depois, o que é que eu preciso perceber? Eu preciso perceber se o meu jogador for da equipa vermelha, if si.color, color não, team, str, cmp, portanto, se ele for da equipa vermelha, então, portanto, se ele for da equipa vermelha e, isto quer dizer I, str, cmp, o jogador que me está a caçar, portanto, o S de J, que é os outros que eu estou a analisar, team, for da equipa blue, portanto, se eu for vermelho e o que me está a caçar, que são os J's, for azul, então eu tenho que perceber se ele está próximo o suficiente de mim para ver que me caçou. Então eu tenho que dizer assim, tenho que fazer as contas, portanto, eu vou fazer o delta x é igual a S de J ponto x, menos S de J ponto, de J não de I, ponto x, portanto, a coordenada x de um menos a do outro. Eu posso calcular diretamente aqui a distância d, então eu tenho que fazer isto ao quadrado, o x ao quadrado, mais o y ao quadrado, isto é uma norma normal, portanto o s j.y menos o s de i.y ao quadrado também, e raiz quadrada, é isso que é ter no final. Portanto, raiz quadrada da subtração dos quadrados. Portanto, com isto eu tenho a distância. Se a distância for menor do que 0,1, então o jogador I morreu. Eu vou só para já pôr aqui um disco. Player. E agora vou pôr aqui o I. Até posso pôr, mas é o nome dele. si.name was killed. Ok? Pronto, nós com isto conseguimos perceber se o jogador
foi morto ou não. Vamos tentar correr isto. Ora, há aqui qualquer coisa que eu não percebi que está a falhar. Multiplication error. Ok. Tenho que pôr aqui estes parênteses retos para juntar as strings, tal como na semana passada. Então, neste momento, por acaso o Duarte começou muito próximo do André e por isso isto começou logo com o André a ser morto, coitado. Nem sobreviveu quase tempo nenhum. Mas se o Duarte começar longe, o Duarte vai a caminho do André, reparem, e agora apanhou. E a partir do momento em que o apanha, ele começa aqui a dizer que o André foi morto. Portanto, parece estar a funcionar. Vamos correr outra vez. Okay? Para já não está incriminado, porque o Duarte está longe do André, mas quando o Duarte chega lá, o André foi morto. Ok? Portanto, já estamos a conseguir detectar isto. Claro que vocês depois vão precisar de pôr aqui mais to do other teams. Portanto, vocês aqui vão pôr for other teams. Ou seja, vocês têm que pôr aqui também as condições de quando, por exemplo, um jogador é azul e está a ser caçado pelos verdes. E a outra também. Ok? Portanto, falta aqui preencher e eu neste momento só estou a detectar quando um jogador vermelho é caçado e não quando um jogador de qualquer equipa é caçado. Isto fica para vocês fazerem para a semana. Depois, o que é que me falta? A partir do momento em que eu tenho um jogador morto, ele não se deve mexer mais. Então, o que eu preciso fazer é, cá no início, quando eu estou a criar os meus jogadores, eu vou criar uma outra propriedade, que é o si.killed. Portanto, se ele está morto ou não. E vou pôr um 0 porque ele não está morto. Portanto, eu vou criar para todos os jogadores uma variável que indica se ele está morto ou não. No início, não está. Mas, sempre que eu detectar isto, eu não só escrevo para o ecrã dizer que o jogador está morto, como também digo que o si.killed é igual a 1. Quer dizer que ele morreu. Okay? E dizem vocês, mas para que é que me serve esta variável killed? Para que é que eu uso? Porque quando eu for agora desenhar o jogador, quando eu for aqui ao meu Draw All Players, aliás, mais do que isso, quando eu for para o meu movimento, para começar no movimento, aqui no Move, eu posso dizer assim, olha, se o jogador i.killed for igual a 1, ou seja, se o meu jogador estiver morto, ele não vai mexer-se. Portanto, eu nem sequer preciso de fazer nada. O que é que faz isto? Return quer dizer que a função anda para trás. E o S fica igual ao que estava, quer dizer que eu não mexo no X e no Y, quer dizer que o jogador não se mexe. Portanto, só com isto, eu vou conseguir que, quando o André é morto, deixa de se mexer. O André morreu, já não se mexe. Há bocado continuava-se a mexer. Para além disso, posso também, aqui na parte em que estou a desenhar os jogadores, dizer assim, se o jogador estiver morto, if si.killed igual a 1, quer dizer, se o jogador estiver morto, então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que mudar a cor. Portanto, eu sei que desenhei uma coisa com uma cor que era verde ou vermelha. Eu posso desenhar isto muito mais escuro, do género, por exemplo, a cor que ele já tinha, si.color, e se eu multiplicar isto, por exemplo, por 0,5, a cor vai ficar muito mais escura. Okay? Um vermelho que vale 1 não é, não é igual a um vermelho que vale 0,5. O 0,5 é mais escuro. Portanto, com isto eu também vou conseguir pôr os jogadores mais escuros. Ora, reparem, deixem-me fazer aqui, talvez aumentar o tamanho dos marcadores do jogador, quando desenho aqui os jogadores no início. Vou pôr aqui com 26 para se ver melhor. Então, se eu correr isto, ali o André vai ser caçado, e quando for caçado vai ficar mais escuro, se tudo correr bem. Okay? Por acaso não dá para ver, porque o Duarte depois não sai de cima, e não dá para perceber. Mas eu agora podia ter vários jogadores vermelhos, e isso é fácil de fazer. É só chegar aqui, ok, mais um benfiquista, preciso de mais um benfiquista. Não há mais um benfiquista aí? Ninguém? Pô. Eusébio. Então, se eu tiver mais um jogador vermelho,
Reparem o que é que está, desculpem. Reparem o que é que está aqui a acontecer. O Duarte vai atrás do André. Aí vai ele atrás do André. Apanha o André e depois não sai dali. O que é um bocado estúpido da parte do Duarte, porque basicamente, vale é que o Eusébio vai para ali para a beira, mas pronto. Mas o que aconteceu foi que o Duarte está a ir buscar o primeiro jogador da lista de vermelhos, nem sequer está a ligar se ele está morto ou não, e se ele estiver morto, e vai atrás dele. Depois, quando o consegue apanhar e ele está morto, fica ali à volta da campa e não sai mais de lá. Quando podia, mas é aproveitar para ir caçar outro. Por exemplo, ou seja, aqui na parte de caçar, vocês podem dizer assim: ok, eu estou a procurar todos os jogadores que podem ser eventualmente presos. Se forem da equipa verde, aí vou eu caçar. Vocês podem dizer assim: se forem da equipa verde e se o J, field, for igual a 0. E se estiverem vivos. Ok? Se forem da equipa verde e se estiverem vivos é muito mais interessante, que é para vocês não andarem atrás de alguém que não está vivo. Uma coisa é gostar de filmes de zombies, outra coisa é andar aqui feito barba atrás de uma pessoa que já está. Ok? Então aí vai o Duarte atrás do André. Quando apanhar o André já está morto e o Duarte vai atrás do André. E já agora, já deu para ver que o André ficou mais escuro. Ali com o pontinho. Ok? A Mariana continua na dela, sempre a andar para a direita. Pronto. Vocês já têm muito material aqui para poderem usar. Eu sei que isto não parece fácil, mas também é um valor na nota final. E em grupo eu acho que vocês conseguem analisar e tentar fazer alguma coisa. O que se pretende para a semana é bastante daquilo que eu já vos mostrei. Está aqui na aula 3 no GitHub, portanto vocês podem ir lá ver, para terem uma referência. É bastante do que eu já vos mostrei, mas eu queria ver um jogo mesmo completo. Falta uma lógica para acabar o jogo, falta mover os jogadores. Falta pôr mais jogadores na equipa e mover os jogadores com comportamentos mais avançados. Portanto, fazerem um torneio à minha frente. Ok? Há alguma dúvida? Este código que eu estive aqui a fazer, vou colocá-lo na net, tal como o vídeo, para vos apoiar, e depois é estudarem e andarem para a frente. Ok? Pronto, malta. Vamos ir. Diga. Nem às 9, nem às 11? Não consigo. Esse é o dia mais onde são bem. Se eu tenho algo possível, você não vai ver. Pode, se calhar. Você pode lá aparecer na terça? Pronto, então apareça lá na terça, é das 2 às 5, portanto, em qualquer hora, e vocês mostram o trabalho. Malta, bom fim de semana e até para a semana. Já não conseguia acompanhar. Nós queremos fazer essa nem que a realidade agora não consigo chegar. Não sei o que vai ser. Eu tenho aqui um conselho, se eu quero dizer que não é Nada.
Pois eu falei naquele e-mail, não era sobre o e-mail que respondeu mais tarde, que era da Long Table. Sim, Depois, esse não pode. Tenho algo. estamos a tentar dar alguém. Está bem.